Hare Krishna! Meu nome é Bhagavan Das e é um prazer inenarrável poder gravar mais esse vídeo para você. E hoje nós vamos falar sobre o que aprender com Demon Slayer. Se você não sabe o que é Demon Slayer é um quadrinho japonês, né, chamado de mangá, publicado entre os anos de 2016 e 2020. Em 2019 ficou ainda melhor, que ele recebeu uma versão em anime, ou em desenho animado, né? E a execução foi primorosa. É uma equipe muito experiente que produziu o desenho. E eles fizeram uma verdadeira obra de arte em movimento. Agora, o que é mais relevante para a gente é as mensagens profundas que o desenho traz. Ele traz várias questões de valor universal da psicologia humana, das ambições humanas, e por isso ele já nasce como um clássico, né? O clássico é exatamente isso, é algo que transcende o seu território, né? Transcende o seu tempo, por ter uma mensagem que fala a todos os seres humanos, uma mensagem suficientemente universal e suficientemente atemporal. E Demon Slayer consegue fazer isso. Para quem não conhece nada de Demon Slayer, vou dar um resumo, que é basicamente o resumo do primeiro episódio, que já nos situa dentro da história, da trama completa, suficiente para tirar as lições que nós vamos debater nesse vídeo. Então a história começa com Tanjiro. É um jovem que vive no Japão, no final do século XIX. É um jovem de seus 14 ou 16 anos. E ele é um jovem muito prestativo, muito solícito à sua família, muito agradável, muito educado. E ele está querendo trabalhar para ajudar na sua família. E ele vende carvão na cidade. E ele diz que está indo para a cidade com muita determinação para tentar vender bastante, para a família poder ter uma ceia, poder comer fartamente. Essa era a motivação dele e ele vai muito determinado. Ele vai com um cesto bem pesado, cheio de lenha, cheio de carvão e adentra a cidade. Na cidade a gente vê como esse protagonista é querido. Todas as pessoas se aproximam dele pedindo para ele resolver pequenas brigas familiares, as pessoas pedem ajuda para ele carregar coisas. Ele está sempre sorridente, sempre ajudando todo mundo. Só que história significa conflito, né? Ou tragédias. Algo tem que acontecer para movimentar nosso protagonista. E o que acontece? Quando o Tanjiro volta para casa dele, ele se depara com uma cena terrível. Ele vê que seus familiares estavam todos mortos. Sua mãe querida, seus irmãozinhos, todos assim numa poça de sangue. E ele fica com os olhos arregalados, muito assustado com tudo aquilo. Mas, felizmente, a sua irmã Nezuko tinha sobrevivido. Ele não sabia o que tinha acontecido. Ele faz uma hipótese. Talvez um urso não tenha conseguido hibernar no inverno e tenha atacado minha família. O fato é que ele não sabe o que aconteceu. Mas ele pega a sua irmãzinha, Nezuko, coloca ela nas costas e sai com ela para procurar ajuda. Nisso ele descobre algo terrível. A sua irmã estava viva, mas ela tinha se transformado num demônio. Enquanto ele carregava Nezuko nas suas costas, ela, com garras e dentes afiados, tenta atacar seu próprio irmão. E ele fica assustado com aquilo. Para piorar tudo, Tanjiro está no pior dia da sua vida, né? A sua irmã, seus familiares morreram, sua própria irmã o ataca, tendo virado um demônio. E agora um caçador de demônios aparece para tentar matar a irmã dele. E assim vai se desenrolar a história. A história vai ser a busca de Tanjiro por buscar uma cura para sua irmã, transformá-la de demônio de volta em ser humano, enquanto ele mesmo tem que matar outros demônios que já estão no estágio mais avançado e que a violência deles já é muito grande para tentar buscar uma cura. E também ele tem que evitar que caçadores de demônios matem a sua irmã, tentando argumentar com eles que a irmã dele tem cura, que ela não cedeu à natureza demoníaca por completo. Esse é o resumo da história de Demon Slayer. E tentando extrair lições profundas e universais dessa história, nós vamos tentar extrair 3 lições. A primeira delas eu apontaria, que foi a primeira coisa que me saltou aos olhos assim quando eu vi o desenho, é que o fardo do amor é um fardo leve de carregar, é um fardo melhor de carregar. Então Tanjiro ele tem sempre esse fardo de amor, essa ideia de algo nas costas dele. Eu acho que isso fica bem simbolizado no desenho. Ele carrega no começo do desenho o fardo que é carregar carvão para alimentar sua família. Em seguida nós vemos ele carregando a Nezuko nas costas dele, buscando uma cura para ela. E mais tarde, quando ele descobre que os demônios não podem pegar sol, senão eles morrem, ele faz uma caixa de madeira para a irmã dele e carrega a irmã dele dentro dessa caixa para qualquer lugar, uma caixa bem vedada para que o sol não entre nela.
Então ele sempre tem um fardo sobre as costas. Mas é interessante que Tanjiro, ele é um menino feliz, ele é alegre, ele é educado com as pessoas, mesmo tendo um fardo grande para carregar. Porque o fardo dele é de amor, ele ama os familiares dele, por isso ele ajuda nas despesas da casa, né? Ele ama a irmã dele, por isso ele protege ela do sol, das suas costas, por isso ele carrega ela nas costas, buscando a cura para ela. E também por isso ele perdoa que ela o ataque, né? Ele se defende dela, a perdoa e continua servindo ela. Porque o fardo do amor é um fardo melhor do que o fardo do egoísmo, do que o fardo da luxúria, do que o fardo do ego, né? O fundador do movimento Hare Krishna, Srila Prabhupada, ele diz que na cultura criada por Krishna, todos têm que ter um fardo, digamos, um dependente. Todos têm que estar cuidando de alguém. Ele diz que o trabalhador simples, ele tem que trabalhar e entregar os frutos do seu trabalho, né, a sua renda, para sua esposa e os seus filhos. Ele não deve trabalhar e pensar, agora eu trabalhei, eu mereço esse dinheiro para eu beber e curtir minha vida. Não, ele tem que ter dependentes. Ele trabalha e esse dinheiro é para cuidar dos seus dependentes. Depois tem uma outra classe que são os patrões. Então eles têm a sua própria família e eles têm que entender que outras famílias dependem deles. Cada funcionário que ele tem também tem sua família. Então ele tem que entender que o senso de responsabilidade dele é ainda maior. E ainda maior do que os patrões é o fardo do governo. O governo ele tem muitos dependentes. Todos os cidadãos da cidade, do estado ou do país, ou da OTAN, né, ou da antiga União Soviética, assim, agrupamentos de países, eles têm muitos patrões embaixo deles, muitas famílias. Então eles têm que ter um senso de responsabilidade muito grande de evitar conflitos, evitar problemas para o mundo, né? Porque eles têm muitos dependentes. E mais alto ainda do que esses são os líderes religiosos, aqueles que criam a ideologia de uma nação, a ideologia de um povo, a ideologia de qualquer grupo, né? As pessoas, os líderes religiosos dizem às pessoas pelo que vale viver, pelo que vale morrer, qual é o propósito da vida, quais devem ser nossos valores, nossa ética, nossa moral. Então, o rebanho deles é muito grande, né? E afeta as pessoas na dimensão mais profunda. Então, a cultura védica fala que existem essas 4 classes: os líderes religiosos, os políticos, os patrões e os trabalhadores simples. E diz que todos eles têm que ter dependentes. Se uma pessoa não tem nenhum dependente, ela é chamada nessa sociedade de pária. A pessoa que tem renda, tem um emprego, mas não cuida de ninguém, não cuida dos seus pais idosos, não cuida de crianças, não dá impostos para o governo, não auxilia projetos religiosos de caridade, essa pessoa é chamada de pária. E Prabhupada diz que essa pessoa geralmente é muito infeliz. Uma pessoa muito egoísta, ela não consegue suportar esse fardo de não ter um dependente. E aí Prabhupada diz, ela vai arrumar pelo menos uma planta, um cachorro ou um gato para cuidar. Então isso é intrínseco nosso, nós queremos cuidar de alguém, nós queremos proteger alguém. E Tanjiro vai invocar isso na gente. Por isso a figura dele me causa um bem-estar, esse personagem ele me agrada. Porque ele escolheu isso, ele escolheu que a vida dele envolve servir alguém, proteger alguém. E é muito bem construído isso na narrativa da história, muito bonito. Mais do que uma construção humana, de acordo com a literatura sagrada da Índia, a Bhagavad Gita, o próprio Deus se agrada disso. Ele diz na Bhagavad Gita, Bhoktaram Yagyatapasam Sarvaloka Maheshvaram. Eu que estou controlando o mundo para que ele seja assim como Bhoktaram Yagyatapasam, que as pessoas façam sacrifícios e austeridades, quer dizer, que elas perdoem as pessoas que lhe agridem, que elas se esforcem em amar as pessoas, em cuidar uns dos outros. Sou eu que controlo o mundo para que ele aconteça assim. Eu crio as facilidades para que o mundo seja assim, que haja dependentes e cuidadores. E Deus diz, e quando eu vejo que isso funciona, quando as pessoas escolhem o amor em detrimento do egoísmo, Bhoktaram, eu fico feliz, eu me aprazo com isso. Então esse é um valor assim universal, captado pelo desenho, que já foi captado na religião, que já foi captado na organização social, de qualquer organização social minimamente humana. Então isso aí coloca Demon Slayer dentro de um clássico, como eu disse. Muito tocante. Outra lição que eu extrairia do roteiro é diretamente da Nezuko. Ela se torna um demônio, então ela tem o impulso assim, de beber sangue humano, ela precisa disso para viver. Ela fica muito agressiva.
Mas, apesar disso, ela vai mostrar um autocontrole excepcional para os demônios dentro do desenho. Quando ela vai morder seu irmão pela primeira vez, ele a paralisa assim com um pedaço de... Era o cabo do machado dele, né? E ela morde o cabo de machado e olhando para o irmão dela, ela começa a lacrimejar. Ela começa a chorar. E ela às vezes protege o seu irmão do ataque de outros matadores de demônio, quando há conflitos entre ele e os matadores de demônios que querem matar Nezuko. Ela protege o irmão dela e os matadores de demônios ficam surpresos. Espera, essa menina é um demônio, mas ela se importa com seres humanos? O que é isso? E ela vai sendo testada, assim, quanto ela consegue resistir ao impulso demoníaco dela várias vezes no desenho. Tem um matador de demônio que chega a fazer um corte no próprio braço e deixa o sangue pingar na frente da Nezuko. E fala, venha, sua fera selvagem. Eu sei que você tem sede de sangue humano. Venha me atacar. Eu vou provar o meu ponto de que você é um demônio irrecuperável. E a Nezuko, assim, trinca os dentes, mas resiste àquele impulso e vira o rosto para o lado. E o irmão dela fica muito feliz que ela fosse capaz de tolerar aquele impulso, né? Então a Nezuko, ela vai aprendendo a viver sem sangue humano. Um recurso, por exemplo, ela usa um bambu na boca para não morder ninguém. E ela também dorme muito. Ela fica dormindo várias horas e ela desenvolveu esse novo mecanismo para repor as energias dela sem ter que derramar sangue humano. E essa lição é muito profunda, porque nós temos vários impulsos demoníacos dentro de nós, né? Nós temos impulsos de agredir pessoas, de manipular pessoas, de causar intrigas, de causar fofoca, de roubar. E às vezes nós consideramos... Ih, o Ash caiu. Pô, Ash. Fazendo feio, hein? A gente não falou bem do desenho dele. Pokémon é legal também, Ash. É um desenho com lições profundas sobre rinha de galos. Rinha de galos em uma realidade paralela. Mas, o que eu estava falando? Todos nós temos impulsos demoníacos que nós temos que refrear, ou sublimar, ou ignorá-los, ou purificá-los. Nós temos que fazer alguma coisa com eles, né? A Bhagavad Gita diz isso, que nós somos diferentes dos nossos impulsos. E é por isso que nós podemos controlá-los. Então a Nezuko, ela se torna um demônio em parte dela, né? Mas ela ainda é um ser humano em essência, por isso ela pode resistir a esses impulsos. Esses impulsos é algo externo a ela. A Bhagavad Gita vai dizer a mesma coisa. Krishna diz que as nossas atividades demoníacas, os nossos pensamentos demoníacos, os nossos impulsos demoníacos, eles se alojam em diferentes partes em torno da alma, mas não tocam a alma. A Bhagavad Gita diz isso. Os impulsos demoníacos se assentam no corpo, eles podem se assentar na mente, na inteligência, mas Krishna diz, mas a alma fica sempre intocada. E aí Krishna diz que é por isso que nós podemos resistir aos nossos impulsos. Ele diz assim, sabendo que você é transcendental aos sentidos, à mente e à inteligência, quer dizer, os lugares onde a mentalidade demoníaca pode repousar, sabendo que você é superior a tudo isso, com a força espiritual, a força que vem direto da alma e diretamente de Deus e de contato com as pessoas que são puras e santas, Krishna diz, você pode vencer esses impulsos demoníacos. Você pode vencer essa influência do egoísmo, da luxúria, da cobiça, de todos os defeitos. Então, às vezes, as pessoas se esquivam de serem melhores, dizendo que elas são iguais aos impulsos delas, né? Ah, eu não posso fazer nada porque homem é assim, homem é agressivo mesmo, tem muita testosterona, então nós somos luxuriosos mesmos. Ou a mulher diz, eu tô de TPM, quando eu tô de TPM eu sou assim, é porque eu sou ariana, e a ariana é assim mesmo, não posso fazer nada, eu nasci assim, nasci em março, então agora quem quiser ficar perto de mim tem que aguentar. Mas a Nezuko é exemplo de que você pode suportar os impulsos e ser alguém diferente, apesar de ter que conviver com eles, né? Apesar do monstrinho ter que ficar ali. Então Nezuko, Bhagavad Gita e toda a literatura da Índia confirma isso. Inclusive, tem um outro livro sagrado nosso, o Upadeshamrita, que diz que a característica de uma pessoa santa ou de um guru é que ele é capaz de tolerar seus impulsos. Os impulsos da fala, os impulsos do estômago, os impulsos dos genitais, os impulsos da ira.
não diz que uma pessoa santa ela não tem impulsos. Você pode ter impulsos negativos. O que você não pode é dar vazão para eles. Você tem que sublimá-los, você tem que substituí-los, você tem que purificá-los, você tem que achar atividades puras e dignas para ocupar seu tempo, ocupar sua energia com ela, negligenciando esses outros impulsos. Às vezes, autocontrole tem-se uma ideia de que é algo assim, é repressão da religião, e não é. Autocontrole é algo maravilhoso. A pessoa que tem autocontrole, ela se beneficia muito, e ela beneficia outras pessoas. Primeiro, ela beneficia a si mesma. Porque uma pessoa autocontrolada, ela evita coisas para si mesma, como ir para a cadeia, ficar doente, decepcionar pessoas que ela ama. E em termos coletivos, ela beneficia os outros, né? As pessoas não vão se sentir ameaçadas, não vão se sentir diante de uma pessoa mentirosa, caluniadora ou perigosa. Então, autocontrole é algo maravilhoso. Essa ideia de, eu faço tudo o que eu quero, eu só me arrependo do que eu não fiz. Isso, pelo amor de Deus, isso é discurso de adolescente, né? Autocontrole é algo muito bom. E Demon Slayer vai trazer essa mensagem bem universal e bem importante pra gente. E a terceira grande lição de Demon Slayer é: seja um agente de mudança no mundo. Participe da melhora no mundo. Então Tanjiro, ele não tem uma motivação boba, como alguns outros protagonistas de desenho costumam ter, por exemplo. Eu quero achar o maior tesouro de todos os tempos. Eu quero me tornar o maior hunter de todos os tempos. Eu quero colecionar um de cada Pokémon mais raro e achar o mais raro. E todo mundo é herói aqui no meu mundo, só eu que não sou, eu também quero me tornar um herói. Até que esses personagens vão se desenvolvendo ao longo do caminho, às vezes eles começam com motivação egoísta e vão se lapidando, né? No Boku no Hero, o protagonista é assim, né? Ele quer ser um herói porque ser um herói é legal. Aí quando ele vai se tornando um herói, ele vai vendo que herói significa arriscar a própria vida, né? Estar longe de casa. Ele fala, puxa, os heróis, eles têm medo e olha só o que eles passam para proteger as pessoas. Ele vai refinando a busca dele, né? Mas o Tanjiro, o protagonista de Demon Slayer, ele já começa o desenho com motivação nobre. Desde o começo ele quer achar uma cura para sua irmã e ele estende isso para os outros demônios. Ele quer achar uma cura, como transformar um demônio de volta em humano para todos os demônios. E essa é a motivação da vida dele. Ele arrisca a vida dele, ele dedica todos os seus talentos para isso. Então essa é uma lição muito profunda para a gente. Qual é o propósito da minha vida? Eu tenho que perguntar isso. Qual é o propósito da minha vida? E eu espero que você consiga dar uma resposta que não seja egoísta. Espero que a meta da sua vida não seja se tornar uma top model, se tornar alguém muito famoso, ou ficar muito rico para eu ter um carro tal, um prédio tal. Espero que a sua motivação de vida não seja autocentrada, porque isso é muito vazio, isso não melhora o mundo, né? Isso nos debilita, isso diminui a nossa consciência do outro, a consciência de nós mesmos. Então Tanjiro nos dá esse exemplo. A meta da minha vida, o que eu faço com ela, onde eu coloco meus esforços, quem eu sou, tem que ser algo nobre. Então você escolhe aí o que você vai fazer para melhorar o mundo. Por exemplo, Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna, uma vez ele viu uma criança revirando uma lata de lixo e ele ficou com muita compaixão daquilo. E aí ele pensou, como eu posso ajudar o mundo, né? Então ele fundou um projeto de distribuição de alimentos gratuitos, que chama Food for Life, Alimentos para a Vida. E ele não só distribui alimento para as pessoas, como ele distribui alimento vegetariano, que já estabelece uma cultura nova de reforma alimentar, né, que ajuda em termos ecológicos, éticos, bem-estar animal, várias coisas. E também é um alimento vegetariano santificado, que ele é purificado com mantras, por ser consagrado a Deus e toda uma parte espiritual também do alimento que purifica as pessoas também no nível espiritual. Então essa foi a escolha de Prabhupada. Cada pessoa faz uma escolha diferente. Tem um casal que eu gosto muito, Partha e Utama, são dois discípulos de Prabhupada, que eles queriam melhorar a vida dos casais dentro do movimento Hare Krishna. Então eles fundaram o Grihastha Vision Team, que é um grupo para fazer aconselhamento pré-marital, pós-marital, escrevem livros, dão cursos. Eles viram um problema, assim, há muitos casais insatisfeitos, muitos casais infelizes. Como eu posso melhorar a vida deles? O que eu posso instruí-los? Como eu posso mostrar que eu me importo com eles? Então, às vezes a gente fica decepcionado com o mundo, né? A guerras, a egoísmo, a corrupção, a tanta coisa ruim. Mas quando a gente se engaja em alguma coisa boa, a gente descobre que tem muita gente ali também
quando você se voluntaria para algum projeto de prevenção ao suicídio ou alguma instituição religiosa, você descobre que há muitas e muitas pessoas. Se você decide ajudar hospitais na África, você descobre que 80% dos hospitais da África são da Igreja Católica. Então você vai lá para ajudar e você vai ver uma rede de voluntários enorme, com uma estrutura internacional gigantesca. E isso aquece o coração, né? Então, Tanjiro, na sua busca aí para libertar a sua irmã, ele vai encontrar muitas outras pessoas boas que também estão se empenhando em fazer do mundo um lugar melhor. Então, essa é a terceira lição de Demon Slayer, que realmente é muito importante. Dê para sua vida uma missão grande. Uma curiosidade aí, uma vez perguntaram para o Prabhupada, o fundador do movimento Hare Krishna, se ele sabia fazer milagres. E a resposta dele é que o milagre que ele fazia era transformar demônios em humanos. Olha aí, Tanjiro. Fica a dica. Você está querendo descobrir como transformar sua irmã de demônio para humano? O Prabhupada disse que esse é o milagre dele, hein? Será que esse vai ser o final do Demon Slayer? Que o anime ainda não terminou. O quadrinho já terminou, mas o anime não, e eu só acompanho o anime. Eu não sei o final do desenho. Mas talvez lá no final ele vai encontrar com o Prabhupada, fundador do movimento Hare Krishna, e o Prabhupada vai falar: eu transformo demônios em humanos. Ia ser um final legal, né? Ia ser surpreendente, bem interessante aí, um contato aí Japão-Índia. Eu torço por esse final, mas vamos ver. Então foi isso. Essas foram as 3 lições de Demon Slayer. Espero que tenha sido interessante, espero que tenha algo para você aplicar em sua própria vida. E é isso. Muito obrigado pela atenção. Foi um prazer inenarrável. Hare Krishna.